Sabe quando você tá lá navegando pelo Netflix, tem um monte de filme, você demora mais tempo escolhendo do que assistindo o filme mesmo? Pois bem, hoje eu vou te ajudar. Trago aqui 9 opções de filmes sobre esportes para você assistir durante a quarentena. Fala minha gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Kenji, por aqui trago o melhor do esporte olímpico e paralímpico, então se você gosta desses temas já se inscreve no canal pra gente sempre ficar em contato. E hoje o nosso assunto tem esporte, mas também tem um pouco mais de entretenimento, de cinema, porque eu vou trazer aqui diversas opções pra você cair de quarentena, bonitinho, tá bom? Como cada um ajudar a nossa sociedade a melhorar, sair desse coronavírus, deixar pra longe. Então todo mundo em casa bonitinho, vamos aqui. Eu vou fazer minha parte, vamos dizer assim, ajudando vocês aqui com várias opções legais de filmes, porque tem um monte aqui, ó, tem um monte de filme aqui, meio que filmes teens, opções teens, meio sessão da tarde pra garotada, nada contra, mas eu selecionei aqui alguns filmes que são um pouco mais legais, vamos dizer assim. Inclusive vou começar a nossa lista com um filme que venceu Oscar. I was thinking that we'd start, I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. E a gente começa a nossa lista com o filme Ícaro. Icarus é o nome original dele. É um documentário, na verdade, que tem disponível no Netflix e foi premiado com o Oscar de melhor documentário. E ele traz à tona toda a questão do doping da Federação Russa. Foi acusado de ter um doping institucionalizado. E assistir esse documentário agora é muito legal para a gente entender o contexto do banimento da Rússia das Olimpíadas e de diversas outras competições internacionais. Para quem não está muito ligado, a Rússia não vai poder disputar as Olimpíadas com a sua bandeira. Os atletas vão poder participar, cada um deles vai ter que provar a inocência, que está limpo, mas a Rússia não vai poder participar. Ela ainda pode apelar para a Corte Arbitral do Esporte, que é a Corte Suprema, porém até o momento ela não vai poder disputar, e esse documentário nos ajuda a entender, porque um ciclista norte-americano foi ele que ajudou a mostrar todo esse documentário junto com um cientista russo que acaba sendo caçado pelo Putin. Então é um documentário muito legal, especialmente para você assistir nesse momento. My God. I think I found a disease that no one has ever seen before. They use the head as a weapon. Continuando nossa lista, aliás, lembrando que essa lista não é do mais legal pra baixo ou mais da hora, que eu gostei mais, não é nada disso não, tá? Só uma coerênciazinha aqui, não quis fazer uma lista do que eu gosto mais ou do que é melhor, porque eu não sou nenhum especialista, não é verdade, porém, vamos seguir aqui uma coerênciazinha, e como eu falei, o Ícaro foi um filme premiado, esse aqui também é um filme premiado, recebeu diversas indicações, inclusive pro Globo de Ouro, e tem como protagonista o Will Smith, que é um homem entre gigantes, o nome em inglês é Concussion, e é um filme que é muito legal para quem gosta de futebol americano. Por quê? O Will Smith, ele faz o papel de um médico, um patologista forense, que é nigeriano, e ele tenta conscientizar a opinião pública em relação à encefalopatia traumática crônica. O que é isso? Ele quer mostrar que os jogadores de futebol americano, quando eles tinham aqueles impactos com a cabeça, isso gerava este grande problema crônico, e essa doença estava se alastrando em diversos jogadores do futebol americano. Só que, por que esse nome, né? Um homem entre gigantes? Ele é um médico nigeriano que tenta aí combater não um esporte, mas ele tenta enfrentar a NFL, a Liga de Futebol Norte-Americana, que claro, é contra todos esses estudos, pelo menos a princípio, do Dr. Omalu, que é o nome do personagem que o Will Smith interpreta. E aí a gente tem uma trama muito interessante, é um dos filmes que eu mais gosto dessa lista. E agora vamos de um filme dinamarquês, Verão de 92. Temos essa opção sim no Netflix, filme dinamarquês, que é muito legal porque traz a história da geração
do futebol dinamarquês lá da década de 90, que ganhou a Eurocopa em 92. Só que até chegar à glória em 92, inclusive batendo a Alemanha na final, teve muita coisa rolando no meio, porque a Dinamarca já tinha uma equipe muito talentosa na década de 80, tinha um técnico estrangeiro, ele acaba deixando a equipe no começo dos anos 90, e aí o sucessor, a história do sucessor é muito complicada, porque aquela seleção já tinha grandes estrelas, os irmãos Laudrup, também o Schmeichel, pai hoje do jogador goleiro dinamarquês da seleção também, o Kasper Schmeichel, e toda essa trama é muito interessante porque o técnico, o Møller Nielsen, que na época enfrentou grandes dificuldades, acabou levando aquela equipe ao título, e todo esse contexto dessa trama é contado no filme de uma maneira muito legal. É muito interessante ver também as nuances dos personagens que são os jogadores, então saber da história desses jogadores também é muito interessante, é bem curioso. That looks nice. If you're in the game, 140 pounds even. It'll rain on you like a thunderstorm. I feel like I should need all the boxing we do the Gatorade commercial. Seguimos na nossa lista agora com um filme de boxe chamado Sangue pela Glória, que tem um elenco bem interessante, inclusive com Miles Teller, um rapazinho que fez um outro filme também muito bom, que eu sempre esqueço o nome, que ele é um baterista lá, mas eu boto aí na descrição porque eu não vou lembrar mesmo. E ele interpreta o Vini Pacienza, que já era um campeão mundial de boxe, um cara que atingiu o ápice, era muito engraçado, era provocador, e ele sofre um acidente de carro, e a partir desse momento a história acaba ganhando mais nuances de superação. Então ele poderia inclusive ficar sem diversos movimentos do corpo, mas ele consegue se superar porque ele queria continuar no fight, continuar lutando. E filme de boxe geralmente é muito legal, com esse aqui não é diferente, com certeza a diversão garantida. I've trained more world champs than anyone else in boxing history. I haven't stepped into a ring for more than a decade. In 66 seconds, Roberto Duran changed my life. Outro filme de boxe muito legal no Netflix é o Mãos de Pedra, que tem um elenco muito interessante, inclusive com Robert De Niro, e conta a história agora de um boxeador panamenho, o Roberto Duran. E aí é um pouco diferente, porque o Roberto Duran já era um cara incrível dentro do país dele, lá no Panamá, mas não tinha grande projeção fora, e ele é treinado pelo lendário Ray Arcel, que é o personagem do Robert De Niro. E aí entram vários personagens muito ricos nessa história. É o caso do Sugar Ray Leonard, que foi uma lenda do boxe americano, e o trailer já entrega, inclusive, que o Sugar Ray vence o Roberto Duran na primeira luta, e aí eles vão buscar uma revanche, e isso aí vai tornar o filme cada vez mais interessante. É uma ótima pedida. Não sei dizer se eu gostei mais desse ou do outro filme que eu trouxe antes, não sei. Assista aí e dê sua opinião, depois a gente comenta em cima disso. Mudamos de assunto agora, hein? Trouxe dois filmes de boxe, agora vamos para a NBA, peguei até aqui a minha bolinha, porque vamos falar de High Flying Bird, que é um filme sobre o basquete, que o trailer eu achei bem confuso, esse que tá passando aí pra você, não tinha entendido muito qual que era a real desse filme, mas ele é interessante porque, ó, o Ray Burke, que é interpretado pelo André Holland, é um agente esportivo que tava ali com a carreira em risco, porque nesse filme, que é completamente fictício, não é baseado em fatos reais, mas a NBA estava ali entrando em um certo colapso, e aí esse filme fica mais legal, na minha opinião, justamente porque acaba mostrando algumas coisas de bastidores da NBA. No caso desse colapso que eu falei, a NBA tinha parado mesmo, diversos jogadores tinham parado de jogar, existia inclusive um conflito entre jogadores e a liga, e por isso que esse filme acabou sendo interessante para assistir, porque ele vai mostrando muito de bastidores, coisas que, obviamente, como eu falei, não são baseados em fatos reais, mas que os caras trouxeram realmente como funciona, algumas negociações, o papel dos jogadores, o papel da Liga Norte-Americana de basquete. Então é um filme bem legal para você assistir, em High Flying Bird. Continuamos falando de NBA no próximo filme da nossa lista, mas este é um documentário sobre um dos personagens mais interessantes da história da NBA, com certeza, que é o Allen Iverson, que foi um cara que quebrou as regras, quebrou paradigmas, não só falando da maneira como ele jogava, mas também do estilo de vida dele. É um filme excepcional, muito legal mesmo de acompanhar.
justamente também porque é um documentário, então tem muito de verdade nesse filme, e traz também depoimentos de vários outros jogadores sobre o Allen Iverson, que era um jogador do Philadelphia 76ers. Para quem não é muito do basquete, é um cara que não ganhou o título da NBA, mas sempre foi muito querido, sempre foi um jogador diferente, ele peitava os jogadores ótimos, como por exemplo um cara aí, o Michael Jordan. Inclusive o Iverson é ainda a referência para muitos jovens jogadores, mas ele teve uma infância muito complicada, que é o que esse filme acaba trazendo. O Allen Iverson, como eu falei, não ganhou a NBA, mas foi eleito 11 vezes All-Star, jogador All-Star da NBA. Outro filme de basquete agora para a nossa lista, o Coach Carter, que é estrelado pelo Samuel L. Jackson, nome que eu adoro falar. Ele interpreta o Ken Carter, que era um técnico de basquete que treinou uma antiga escola. Então a gente está falando do basquete mesmo de high school, né, da molecada, em Richmond, na Califórnia, e ele tem um tom um pouco diferente, né, porque ele acaba trazendo mais a vida desses jovens alunos que eram rebeldes. A gente está falando de uma cidade, de uma periferia, inclusive dentro dessa cidade, e aí ele muda não só a maneira de agir desses meninos dentro da quadra, porque a maior parte deles tinham sonhos, né, em se tornar jogadores de basquete, mas ele é muito durão no sentido de que, beleza, você pode alcançar seus sonhos dentro do basquete desde que você seja um grande homem, desde que você se dedique aos estudos. Inclusive esse filme é muito utilizado várias vezes, de utilizar frases marcantes, autoajuda, enfim, tem tudo disso, mas é um filme muito interessante, meio sessão da tarde aí, vale a pena assistir, bem gostoso. Assista com a família na quarentena, não muito perto um do outro, lavando sempre as mãos, mas assista. American people need champions. To remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth. E agora chegamos ao último filme da nossa lista, saindo do basquete, vamos para o atletismo. Para mim, a maior história dos Jogos Olímpicos é retratada nesse filme chamado de Race, que em inglês acaba fazendo mais sentido, porque ele traz essa questão da corrida, né? Correr, race em inglês, e também de raça, que acaba sendo o nome em português. Raça é o nome desse filme, que você encontra no Netflix. Traz a história de Jesse Owens, era um atleta norte-americano negro que enfrenta a Alemanha nazista nos Jogos Olímpicos, e ele tem sucesso. É uma história extremamente famosa, como eu falei, para mim é a maior história que os Jogos Olímpicos já viveram, já proporcionaram, e logicamente que acaba tendo diversas nuances. É um filme muito rico, porque traz um pouco também da infância do Jesse Owens, coisas que a gente não conhecia desse personagem extremamente interessante, e é uma reviravolta interessante. Eu acho que para esse momento que a gente vive agora, inclusive também de diversas demonstrações de racismo em vários estádios, acabam até extrapolando o futebol, e o futebol e o esporte não são algo à parte da sociedade, eles estão incluídos e inclusive devem dar exemplo. Então a gente tem um exemplo do esporte muito interessante com essa história, então eu recomendo demais que você assista Race. E assim terminamos o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Tem várias opções aí de vários esportes para você acompanhar nessa quarentena, ficar bonitinho em casa. Mandar também aí pros mais velhinhos, para eles ficarem em casa quietinhos, assistindo de boa. E se você tem outras opções aí que você quer mostrar, você acha que também devem entrar nessa lista, que vale a pena recomendar, manda aí nos comentários que eu sempre tô de olho. E vou fazer um outro vídeo também, só que aí falando de séries. Então, como a quarentena aí tem diversos dias pra gente ficar de boa, se você já se cansar, assistir todos os filmes dessa lista, eu vou trazer também séries pra você, beleza? Um abração, um beijão, lave suas mãos, até a próxima.